Fala aí galera, eu sou o Tei e se prepare para uma gangorra, uma roda gigante do caralho no nosso formato atual. E bem, meus amigos, eu tô mais uma vez aqui para poder comentar um pouco com vocês sobre desenrolares, desdobramentos do formato TCG no formato avançado, porque nós temos coisas bem interessantes para se observar. Para quem acha que o metagame é uma parada meio chata, esquisita, oh meu Deus, só tem Qtani no formato, só tem Brand no formato, não tem nada de novo, os caras só copiam a decklist, maluco, tem coisas complexas pra cacete. Então hoje eu quero comentar um pouco com vocês, eu tô gravando isso na noite do domingo, eu acabei de gravar o top do nacional do Reino Unido que rolou nesse fim de semana, mas esse vídeo aqui é pra poder desenvolver um pouco o andar do formato. Eu quero falar sobre um torneio que eu não comentei, que é o nacional anterior, o torneio anterior, que é o Continental da América Central. Nós tivemos o Continental da América Central no fim de semana anterior. E ele impactou pra cacete os resultados dos torneios desse fim de semana, como por exemplo o Nacional do Reino Unido, que teve 1.300 e tantas pessoas e que já aconteceu. Então nós temos todo um desdobramento do formato que agora sim a gente tem a tônica do que é a dinâmica do metagame atual, que obviamente vai impactar no torneio da semana que vem, que é o Continental da América do Sul, que vai rolar no Brasil. Então cola comigo porque hoje eu quero falar um pouco sobre o Continental da América Central que rolou na semana passada, para que amanhã você veja comigo os desdobramentos do torneio do Nacional do Reino Unido que rolou nesse fim de semana. E como tudo isso impacta no que vai rolar no Brasil no próximo fim de semana. Vamos acompanhar porque o assunto é esse. Partiu então, vamos lá! Muito bem, a ideia desse vídeo é que ele não seja muito longo, né, que não seja um vídeo com muitas coisas e tal. A gente vai comentar brevemente sobre os desdobramentos do formato, até que você chegue na conclusão que a gente vai ter com fotos no vídeo de amanhã do Nacional do Reino Unido, tá? Mas se liga. Quando começou o formato, e o formato começou, esse formato atual começou com a aplicação da banlist que rolou no dia 18 de maio, nós tivemos os dois primeiros torneios que rolaram no fim de semana, ou seja, era o primeiro torneio, os primeiros torneios Premier pós-banlist, que foi implementado no dia 18, que era uma segunda-feira, e os primeiros torneios do fim de semana foram o Nacional da França e também o ICS Columbus. Sobre o ICS Columbus, eu tenho esse vídeo aqui em cima que eu comentei especificamente sobre ele, dá uma olhada lá. Quem ganhou esse torneio foi o Dracoteu do Jesse Cota, jogando uma final com o Branded do Lucas Sacco. E nós tivemos nesse momento aqui o início, um indício de uma questão que poderia rolar no formato. Primeira coisa, no fim de semana, depois da banlist, a gente teve muito essa sensação de que o Qtani ganhou pra caralho e ele é deck extremamente dominante. E que seria horrível o formato com o Qtani olhando a mão de todo mundo. E eu sempre falava isso antes do formato começar, né? Que você ia sentir saudade do Dracoteu, do Vanquish Canine, do... Qual é o deck que tinha antes também? O Yami. Você ia sentir saudade desses decks. Por quê? Porque o Qtani ia olhar a tua mão e controlar o topo do teu deck. Mas o que foi se desenrolando no decorrer do tempo é que a galera, tudo bem que lá na Europa, no Nacional da França, que teve 3.000 pessoas, o Qtani foi o campeão. O Julian Keon foi o vice-campeão com o Branded, e aí você teve um Archmage, teve também um Sky Striker, e isso completando o top 4. Beleza, o top 8 foi completado por outros Qtani, mas opa, tem alguma coisa aqui, amigo. O Qtani, o Sky Striker também fez top 16 aqui embaixo com a engine Radiance Typhoon, tem mais Branded aqui, tem Elf Notes e tal, tem Power Patron. O ponto é, começou-se a ver alguns decks, como por exemplo o deck do Julian Keon aqui, ó, que foi o vice-campeão, que não tinha nenhuma hand trap no deck dele. Caralho, como assim? A gente vai jogar um torneio sem nenhuma hand trap? O que tá acontecendo? O Sky Striker foi o top 4 aqui, mano. Que merda é essa? Sem nenhuma hand trap, só um monte de carta verde. E o Qtani completou o resto do deck, mas tinha decks que tinham indícios parecidos com esse. Enquanto em Columbus, lembrando, esse é o primeiro torneio pós-banlist, você teve o Dracoteu do Cotton e o Branded do Lucas Sacco como sendo os dois melhores decks. Os dois melhores decks, os decks melhores colocados. Seguido de um Sky Striker Typhoon e o Dominic Couch com o Qtani dele, que era bem going first, tá? No side deck dele com Counter Trap e tal. Mas o Cotton com o deck campeão era isso aqui, mano. Engine, Board Break e Engine. Board Break e Engine, sem hand trap. O Branded, que foi o vice-campeão do Lucas Sacco, tome Engine. Engine, Board Break e os caralho. E aí você teve também o Sky Strike que foi bem e também é o Sky Strike que só tem carta verde. O ponto é, nesse momento a gente tava identificando, cara, essa é a tendência.
é usar os decks com board break, essas cartas boas, first e second, porque o teto do Qtani não é tão alto. Então, ele fazer jogada, olhar a minha mão e controlar o topo do meu deck, faz pouca diferença, porque esses decks sentem pouco as hand traps que ele toma. O Branded, o Dracoteio, acaba sentindo pouco as hand traps que toma. E o teto do Qtani sendo baixo, a gente consegue quebrar ele com a engine, com o volume de jogada. As hand traps que ele me dá quando eu vou primeiro não tem um impacto tão alto, porque os decks atuais são muito resilientes. E aí foi plantando uma sementinha. Rolou um torneio no fim de semana posterior, que era o Nacional da Alemanha. Esse torneio eu queria muito ver ele, porque você ia ter o impacto de um torneio em que no fim de semana anterior essa semente foi plantada, que, mano, vamos todo mundo jogar de board breaker, não precisa ter medo do Qtani. E no Nacional da Alemanha, que eu comento nesse vídeo aqui em cima, eu falei que foi colocado ali uma tendência estabelecida. Porque quem ganhou foi o Sky Strike, bicho. O Sky Strike ganhou só com um monte de carta verde. Tudo bem, o Qtani foi o vice-campeão? Foi. Mas o Sky Strike foi o grande campeão usando um deck sem hand trap, com um monte de carta verde. E nesse jogo, inclusive, o Qtani olhou o topo do deck do Sky Strike 3 vezes. E ele olhou as cartas eram boas pra quebrar a mesa. Ele não colocou nenhuma carta no topo, colocou no fundo. O Sky foi comprando carta e ia desmantelando as cartas que ele olhava no topo. Ele não podia colocar carta boa no topo, botava no fundo, o cara comprava e vinha outra carta boa. E ele desmontou. Na final, ele engoliu o Qtani, mesmo o Qtani olhando o topo do deck do cara 3 vezes. Tudo bem, que ele só topou porque teve um erro lá na bolha e o cara bricou lá na bolha. E aí ele acabou topando no último round e chegou na final e foi campeão. Mas enfim, tava posto uma tendência, mano. Para o Qtani, que é esse deck aqui, mais ou menos com essa cara, com hand trap e tal, cara, as hand traps pegam mal. Eu uso board break, o cara pode olhar minha mão, controlar o topo do meu deck com volume e com board break. Porra, mano, eu tenho chance real de ganhar. Eu tenho muito mais chance de ganhar assim do que se eu for trocar hand trap com o Qtani. Muito mais chance. Era o resultado que a gente tava tendo, né? Porque esse foi o resultado, ó, cadê a dominância do Qtani? Enfim, aí é que entra um torneio que é bem impactante pra gente comentar agora. Porque rolou, aí sim a gente chega finalmente no ponto desse vídeo, que é o Continental da América Central. Porque, na verdade, em paralelo a ele, eu queria falar do Nacional da Bélgica. Eu também tenho um vídeo no canal falando do Nacional da Bélgica, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, porque esse torneio me chamou muita atenção. Por quê? Quando você tem um formato em que essa é a conclusão, em que você tem o deck mais forte, que o teto dele não é tão alto, as hand traps não colam bem nele, e as hand traps dele não colam tão bem em você, via de regra, então, e o teto dele não é tão alto, e os board break podem colar, além de volume de jogada, cara, é melhor não usar hand trap. Só que o que acontece nesse formato? Deck de FTK. Então, nesse fim de semana aqui, aconteceu uma coisa peculiar, se liga. Porque nesse fim de semana, nessa abordagem de que, porra, mano, não vamos usar hand trap porque o Qtani dá pra quebrar no braço. O que aconteceu? Apareceram os decks de FTK, como eu já comentei no vídeo específico. O Dunzi, FTK entre aspas, né? Porque o Dunzi aqui, por exemplo, ó, apareceram vertentes do deck de Dunzi em que você sempre queria botar uma Floodgate na mesa. No caso desse Dunzi, nem tinha uma Floodgate que ele queria usar, né? Mas no caso dos outros decks, tinha, mano. O Trem aqui, ó, um Crystron Trem, que foi o semifinalista, ele colocava na endboard um Spell Cancela. Porque esses decks que fazem as jogadas de board breaker contra o Qtani é sempre em volta de spells quicks e tal, então nem adianta eu tentar fazer um bicho Floodgate no meu turno do oponente, porque eu posso tomar um Droplet, um Crown, um Fallen, Enchain, então o Spell Cancela passando na mesa, fudia a mesa do cara, tanto que o Kaiju vira tendência depois disso, tá? Você teve também outros Power Patron, onde o objetivo é o mesmo, também fluidgatear os amiguinhos, no caso, né, nem carta de side deck, são os Amorphage de main deck no Power Patron, que consiste no mesmo, protege board break com isso na escala e esse bicho não deixa ninguém fazer Special Summon. Olha só o que acontece quando o formato não tem hand trap, você tem decks de FTK estourando a tua cara, porém, isso, como eu já disse várias vezes, nunca vai acontecer no jogo. Por quê? Nunca vai acontecer isso. Porque o Qtani, que é o principal deck do formato, sempre tá usando hand traps. Como a gente viu no qual que é o melhor Qtani colocado aqui, ó. O Qtani melhor colocado, como é o caso desse aqui, sempre vai ter um monte de hand trap. Então, sinceramente, é meio difícil que você espere que a longo prazo esse tipo de deck prospere pra cacete. O que pode acontecer é que pela incidência do uso desses decks quebrando mesa, a galera diminua o uso do Qtani e vai jogar de outra coisa. Pode ser que isso aconteça, porque o cara percebe que tá bem posicionado nesse sentido, e se ninguém tá usando hand trap, talvez seja melhor do que jogar de Qtani e jogar com um deck que vai dar FTK. Algumas pessoas podem pensar isso, mas pra quando tem o Qtani estabelecido, nunca vai acontecer de você ter deck de FTK se dando muito bem. Por quê? Porque o Qtani é um deck que precisa usar as hand traps, porque as hand traps são os tensores aqui na mão, né?
também conta como extensores na mão. Aí é que entra o pulo do gato. Por que que esses decks foram tão bem nesse torneio? Uma tendência estava começando a acontecer por causa, não só por ele, mas é uma das questões, do nosso mano Thrift Game Best Deck Let's Go. O Thrift que vem sendo jogadores de longe dos mais impactantes dos últimos anos aí, tá? Pelo que eu lembro, assim, saindo do meme do pêndulo Best Deck Let's Go, desde o formato lá do ICS Anaheim no final de 2024, com o Ryzel entrando, e ele foi quem... Ele ganhou o torneio com o Rise of Handsmith, então eu vou dizer que foi ele que popularizou o Rise of Handsmith, além do Yami Mitsurugi, 60 cartas de ritual no ano passado também. Então, e nesse ano ele tá muito empenhado em jogar de Qtani. E uma coisa que ele colocou pra jogo é, mano, se a galera tá jogando com esses decks da FTK, se a galera tá jogando com os decks de board breaker, tipo, não cola legal as handtrap nos branded, e os branded os board breaker, e o branded deixa eu jogar de Qtani do jeito que eu quero, e aí, enfim, o que eu posso fazer? Cara, eu vou trocar com eles, na mesma abordagem que eles. Eu vou jogar de Qtani e vou usar a mesma abordagem que eles. Porque aí se eu for trocar com esses board break, cartas boa first e second, eu não vou ficar dando hand trap morta no cara, e a mirror match, que é uma desgraça por causa disso, também vai ser melhor pra mim, porque a abordagem que todo mundo toma contra o Qtani funciona de Qtani contra Qtani também. Se eu tô jogando de Qtani de board breaker, cara, eu tô na vantagem, porque as handtraps não colam decentemente, tá todo mundo tentando quebrar a mesa e eu tô de Qtani. Eu também posso quebrar a tua mesa e a handtrap não cola bem contra mim. Então, o que aconteceu nesse fim de semana foi isso, uma tendência de, e se a gente jogar de Qtani sem as handtraps? Coincidentemente, nesse mesmo fim de semana que essa tendência estava se popularizando, aconteceu esse resultado aqui. Ah, mas teve Qtani com handtrap topando. Teve, mas o ponto é, tinha-se muita abordagem em volta disso, e a gente vê isso cristalinizado no continental da América do Norte. O ponto do vídeo nem é falar do continental da América do Norte, é meio que uma evolução do formato. E no continental da América do Norte, na América Central, desculpa. No continental da América Central você teve esse resultado. Ah, então não vale a pena jogar de Qtani no formato mais. Todo mundo quebra a minha mesa, não adianta olhar a mão do cara. Não, amigo. Você teve nesse torneio 5 Qtanis topando. 5 Qtani topando. Já era um torneio em que tudo isso que eu te falei estava consolidando o formato. O que rolou na Alemanha, com o Sky Striker ganhando, Branded, Yami, Dracoteio, Radiance Typhoon, Dunzi, Malice, basicamente qualquer deck tinha chance de quebrar a porra do Qtani, sabe? Então qual é o ponto? Pra que eu vou jogar de Qtani? Aí é que apareceu essa tendência aqui. Olha o deck do campeão. O campeão desse torneio da América Central, o Continental, tava usando essa abordagem de deck aqui. E aí essa abordagem passa a ganhar um teor muito interessante no formato, porque é um deck que usa uma engine muito boa, que não toma hand trap em mirrors de Qtani, nenhum dos outros decks estão usando hand trap, então eu vou para trocação com eles, com uma abordagem parecida com a que eles têm. Então esse deck aqui tem um teor muito maneiro de fazer a mirror dele ser covarde, porque essa abordagem que todo mundo usa pra quebrar o Qtani. O Qtani também tem. Então, Qtani, olha a minha mão. Eu tô jogando de Qtani, olha a minha mão, olha o tanto de carta que eu tenho. O Typhoon Vision ajuda muito, mano, de você comprar as cartas. Então, a carta que o Qtani bota no topo, você muda com essa carta aí, né? Então, esse deck acabou sendo um achado no formato muito interessante. E o Continental foi a cerejinha no bolo para dizer que esse deck é real. O Typhoon Vision com as Quicks, e as Quicks são Board Break, Eclipse, Droplet, Super Poly, Fallen, além das próprias KTS que o deck de Qtani tem. E você tem essas cartas que você busca do deck, né? Porque se ninguém tá usando Hand Trap, então você busca ela do deck com a Kill. Basicamente, esse é o plano, né? E no side deck, Board Breakers pra te ajudar, inclusive essa Quick que é bem interessante, além de o Zash pra completar contra o Fua, além de cartas Hard First, inclusive esses vírus aqui, ou até um Evelyn pra tentar quebrar determinados decks. Então, olha como é a abordagem desse deck, mano. Foda-se as hand traps no side deck do cara. Não tem hand trap no side, não é que ele troca de abordagem, não. Foda-se as hand traps, foi isso que ele pensou. E ele foi o grande campeão de um torneio que teve 5 Qtani no top 8, tá? 5 Qtani no top 8. Lembrando que esse torneio rolou em paralelo ao Nacional da Bélgica. Foi 2 torneios que rolaram no mesmo fim de semana, tá? E aí você tem o Qtani de baixo, como que ele performou? Ele jogou um Qtani de hand trap, beleza. Mas aí a abordagem daquele outro deck é muito boa contra esse deck aqui. Só que esse deck aqui tem uma abordagem muito boa contra decks de FTK.
coisa que esse deck do Qtani Board Breaker é horrível. Ele toma FTK sempre porque não tem hand trap no deck, entende? Mas o meta call da galera era Mirror. Por quê? Se o FTK tá subindo de uso, porque nos outros torneios a galera viu que ninguém tá usando hand trap, então a ideia é que suba os FTK. Se sobem os FTK, o Qtani é uma opção muito boa porque ele usa um monte de hand trap sempre. Mas se eu vou pra um torneio que todo mundo tá querendo jogar de Qtani, que usa um monte de hand trap, que ganha de FTK, que aparentemente é a call pra onde todo mundo vai, então eu vou usar o meu Qtani que ganha do Qtani de hand trap, que é esse Qtani de Board Breaker. E isso, cara, coloca uma pulga atrás da orelha no pessoal que joga o formato muito grande, velho. Muito grande mesmo. Porque é uma puta parada maneira pra pensar. E agora? E o próximo fim de semana? O que é que vai acontecer? Qual é a abordagem de Qtani correta? E isso muda completamente sobre quais os outros decks que vão bem. Porque o Branded foi muito bem no começo do formato, mas agora o Branded tá indo mal. Ele não tá performando aqui nesse Continental. E no... cadê, mano? A porra do outro torneio aqui, ó. Da Bélgica. Cadê o torneio da Bélgica, cara? Não tô achando aqui. No torneio da Bélgica, ele também não foi dos melhores, né? Ele até fez um top 8, 2 top 8, então foi bom sim, né? Apesar dos outros aqui não ter tantos resultados. Mas enfim, o ponto é, isso aqui é um excelente ponto de atenção. E o que vai acontecer no próximo fim de semana? Era o que as pessoas estavam pensando para jogar o Nacional do Reino Unido, que já rolou, já acabou e a gente já sabe a resposta, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Por hora, eu só queria usar essas dinâmicas de evolução do formato com plano de fundo, esse Continental da América Central como plano de fundo pra gente comentar um pouco sobre evolução do formato. Eu vou falar depois sobre o Nacional do Reino Unido que rolou, que inclusive eu já gravei os jogos pra postar no meu canal de jogos comentados, tá? E aí eu tenho algumas coisas pra falar. Teve Tellar Knight fazendo top 4. Por quê? Porque se é um formato sem hand trap, o Tellar Knight faz FTK, mano. Ele pula o turno. Pois é. Qual que é o metacall nesse cenário? Então, a gente conversa mais sobre isso quando a gente for falar melhor sobre o formato. E quando chegar no Nacional do Brasil, aí você tem que ver o que é melhor. Se você usa um deck com muita hand traps, você vai ser engolido pelos decks de Board Breaker, tipo Branded, tipo Radiant Strife, tipo basicamente qualquer deck como rolou em Columbus. E aí, qual que é uma abordagem? Então a abordagem é eu tirar hand trap? Beleza, mas aí sobe o deck de FTK. Se sobe o deck de FTK, o Qtani hand trap acaba sendo um deck bom. E aí, onde que a gente tá no formato? O que eu vou usar? Isso é muito legal de você ter no formato. Dinâmicas dessa que fazem com que o metacall e a análise do formato seja algo muito importante. O que faz com que o deck building seja muito importante. E tudo isso é muito interessante. Tirando as partes escrotas, essa parte é muito boa nesse formato atual. E é basicamente isso. Amanhã a gente fala sobre mais coisas. Valeu, falou e até mais. Tchau.